Modern Love, o amor em suas mais diversas formas, contado a partir de histórias reais. Uma produção original U-Book. Conteúdo original The New York Times. A experiência dos mais velhos pode ensinar muito aos mais jovens, especialmente em relação ao amor. Que o diga Jake Maynard, um professor com origens no interior da Pensilvânia. A partir do novo casamento de sua avó, aos 80 anos, o terceiro durante toda uma vida, ele aprendeu não apenas que amar é mais que apenas cuidado ou conforto, mas também que, em se tratando de amor, nunca é tarde para recomeçar. Há 3 anos minha mãe me mandou essa mensagem. Vovó Gert 3, Jake 0. A piada é que a mãe dela, minha avó Gert, de 80 anos, iria se casar pela 3ª vez, enquanto eu, aos 28, ainda estava solteiro. Mas a reviravolta mais estranha, talvez estranha demais para virar piada, era o fato de que o futuro marido da vovó Gert seria Bill, o ex-cunhado dela. O tio Bill, que tinha se casado com a irmã da minha avó, também estava indo para o 3º casamento, aos 79 anos. Os maridos e esposas anteriores de ambos já tinham morrido, 3 por câncer e 1 por ataque cardíaco. Minha família sempre foi grande e bagunçada, daquelas que se espalhou como queijo derretido por 2 regiões na parte mais rural do estado da Pensilvânia. E cada vez mais, nossa árvore genealógica se entrelaçava de formas um pouco confusas. Um tempo atrás, quando a minivan da minha avó estacionou na frente da casa dos meus pais com o tio Bill ao volante, minha mãe, na maior ingenuidade, comentou: "Não é fofo? O Bill está dirigindo para a mamãe o inverno inteiro." A notícia do namoro chegou semanas depois, quando os dois foram vistos caminhando pelo centro de mãos dadas. O noivado aconteceu mais algum tempo depois, com um casamento marcado para junho. Eu não sabia como responder à mensagem da minha mãe. Ela teria ficado incomodada com a mãe casando-se com o tio? Pensei em dizer a ela que os casamentos interfamiliares já foram muito comuns, praticados entre a realeza, mas, de qualquer forma, na idade deles, o relacionamento provavelmente se pareceria mais com o de colegas de quarto do que o de parceiros românticos. Mas não foi o que eu disse, porque aquilo que eu realmente digo à minha mãe e o que eu deveria dizer raramente são a mesma coisa. Além disso, ela tinha feito uma provocação sobre minha relutância em casar. Então eu a respondi com outra. "Você acha que é porque ela engravidou?" Escrevi na época. Minha avó e o tio Bill se casaram naquele mês de junho sob uma tenda branca onde também foi realizada a recepção. Um evento completamente campestre, com comida suficiente para um banquete. Gert usava um vestido de seda azul claro e Bill uma gravata borboleta combinando com o vestido dela. Estava um dia muito quente e a multidão estava agitada, pronta para entrar em ação se um dos recém-casados desmaiasse com o calor. Durante a cerimônia, fiquei balançando uma das minhas sobrinhas sobre os joelhos, enquanto a minha namorada, Anne, brincava com a outra. Estávamos juntos há 7 anos, desde que tínhamos 21. Enquanto eu apresentava a Anne como minha namorada, ela me apresentava como seu companheiro, o que era apenas um exemplo do problema entre nós dois. Para minha família era estranho que Anne e eu não estivéssemos casados. Quase tão estranho quanto parecia o fato de não termos filhos. Minha avó começou a ter filhos ainda adolescente, assim como minha irmã e muitos dos nossos primos. A maioria dos irmãos da minha mãe tornaram-se avós aos 45, se não antes. Embora Anne e eu estivéssemos bastante atrasados em relação aos outros, todos pareciam otimistas. Anne era inteligente e ótima com crianças. Ela tinha crescido em uma fazenda e tocava violino, o ideal de uma garota criada no campo que poderia me manter na linha.
Se minha família achava que Anne e eu éramos estranhos por continuarmos solteiros e sem filhos aos 28 anos, meus amigos pensavam exatamente o contrário. Eles nos consideravam estranhos por estarmos em um relacionamento tão longo. Nos grupos da universidade, poucas pessoas formavam casais, e menos ainda estavam juntas há tanto tempo quanto Anne e eu. Nos bares, ouvia meus amigos rirem de aventuras no Tinder, ou trocar histórias complicadas sobre sexo no primeiro encontro, enquanto Anne e eu tínhamos começado a usar o Google Agenda para reservar horários para transar. A ideia de casamento era um tanto constrangedora para mim. Não que eu quisesse estar solteiro e livre, não. Eu só queria dar a impressão de que era. Não queria parecer caipira, pudico ou limitado, características que eu enxergava em muitos membros da minha família. Ficar longe de casa significava para mim me afastar de viver como se estivesse em casa. Ainda assim, mesmo tão jovem, eu decidi fazer parte de um casal. Acho que a pessoa sai do interior, mas o jeitinho do interior não sai dela. Ao tomar as mãos marcadas por manchas da idade, Gert e Bill disseram sim de uma maneira que não pareceu nem um pouco mecânica. O pastor disse: "Enquanto tiramos as fotos, espero que vocês decidam como vão chamar um ao outro." Os convidados riram, mas depois de feita a piada, notei minha mãe olhando em volta, pensativa, tentando entender a nova costura do tecido familiar. A parte mais esquisita de um casamento costuma ser a interseção de duas famílias. Um sentimento que faltava ao casamento da minha avó com o meu tio-avô. Mas para mim, outra neurose a substituiu. De repente, todas as pessoas da cidade em que nasci pareciam fazer parte da mesma família. É muito limitador quando você vive em um lugar onde quem é você e quem é a sua família são a mesma pergunta. De certa forma, parece muito com fazer parte de um casal mesmo sendo jovem. É difícil ser você mesmo. Essa era uma lição que eu estava apenas começando a aprender. Anne e eu passamos tanto tempo juntos que eu não sabia exatamente quem era sem ela. Minha vida tinha sido a nossa vida. Quando eu conhecia pessoas novas na pós-graduação, eu me ouvia começando frases com nós, em vez de eu. Nós quem? As pessoas diziam. E realmente, quem são esses nós? Para a primeira dança como casados, Gert e Bill escolheram uma polca. Enquanto se moviam, instáveis e artríticos, Anne derramou algumas lágrimas. Minha irmã, já um pouco bêbada por causa das garrafinhas de destilados que tinha levado na bolsa, disse: "Você vê como ele a olha? É como se prometesse a cuidar dela para sempre." Tinha algo nessa ideia que me irritava. É por isso que as pessoas se casam? Para ter alguém que cuide delas? Perguntei a mim mesmo se algumas pessoas simplesmente não podiam ficar sozinhas, sem perceber que eu era essa pessoa hipotética. Anne e eu ficamos juntos por mais 2 anos após o casamento da minha avó com Bill. Nosso relacionamento foi se desgastando com o tempo, apesar dos nossos esforços para salvá-lo. As razões pelas quais nos separamos foram numerosas e entediantes demais para listá-las, mas de qualquer forma, minha vida após Anne parecia surpreendentemente aterrorizante e ampla. Sozinho, pela primeira vez na minha vida adulta, eu tive dificuldades. Não tinha bom crédito na praça e alguns tipos de burocracia eram realmente insuportáveis. A conta da TV, a vistoria do carro, as compras do mercado eram responsabilidades apenas da Anne. Se isso estiver soando patético, é porque realmente era. O trabalho de viver sempre tinha sido dividido entre Anne e eu. Depois que o amor terminou e paramos de gostar tanto um do outro, demonstrávamos carinho, cuidando dessas responsabilidades um para o outro. O cuidado preencheu os espaços que o amor romântico deixou quando se evaporou. Mas não era o suficiente. Isso me fez pensar nos comentários da minha irmã durante o casamento. Então fui visitar minha avó e Bill. Os dois decidiram recomeçar do zero, vendendo suas casas e comprando uma nova juntos. Isso despertou meu interesse. Se eles podiam começar de novo aos 80, por que eu não poderia aos 30? Os dois pareciam felizes, embora um pouco nervosos em me receber, como se ainda estivessem aprendendo a dinâmica do relacionamento quando tinham visitas em casa. Na parede da sala,
estavam penduradas fotos dos 4 casamentos anteriores. Isso me fez pensar se havia fotos antigas deles juntos, na época em que eram marido e mulher, 2 irmãos um do outro. E claro, fiquei pensando se os dois já teriam sentido alguma atração entre eles naquela época, ou se a vida é simplesmente longa e impossível de se prever. No porão da casa, Bill me mostrou seu refúgio, cheio de móveis com estampas de camuflagem e uma caixa cheia de rifles que eram passados de geração em geração pelas nossas famílias. No ateliê, minha avó tinha uma mesinha cheia de documentos e fotografias de família. Ela estava fazendo uma compilação das lembranças da família dela e de Bill em um livro enorme, entrelaçando as histórias das 2 famílias da maneira que o casamento deles entrelaçava o presente. Bill estava tão empolgado com o álbum quanto Gert. Ele me mostrou uma foto do meu avô, que eu nunca tinha visto, em que ele aparecia com um ar irônico, montado em um burro. Seu avô era mesmo uma figura, disse Bill. Minha avó passou a mão pelas costas dele. Não foi um gesto de conforto. Havia algo de romântico ali. Era assim que Anne me tocava nos primeiros anos do nosso relacionamento. Algo que ela deixou de fazer nos anos seguintes. Parei para imaginar o quão emocionante deve ter sido para minha avó sentir a chama do amor se acender novamente. Naquele momento, não vi minha avó e Bill como 2 idosos buscando conforto um do outro. Nem mesmo os vi como 2 idosos. Passei a enxergá-los como recém-casados, apaixonados e esperançosos. Pensei em como ambos tinham perdido seus companheiros antes e decidiram entrar nesse novo amor, aos 80 anos, sabendo que o perderiam novamente. De repente, eles me pareceram muito corajosos. Modern Love, uma série original e e-book, baseada em histórias reais publicadas na coluna Modern Love do The New York Times.